Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo da disciplina Cultura e Sociedade da Faculdade Mário Chamber. Eu sou o professor Rui e estarei com vocês no módulo Sociedade, Cultura e Corpo, que se desdobrará em mais duas videoaulas. Lembrando que os slides utilizados nas aulas, assim como todo o material de apoio, estarão disponibilizados na plataforma sob a orientação do professor Leandro. Vale lembrar também que os conteúdos de todos os módulos, eles dialogam entre si. E vocês identificarão algumas relações, algumas aproximações com o conteúdo de ética do professor Josafá, com o conteúdo de diversidade e de diferenças da professora Priscila, e certamente com as videoaulas dos professores que estarão com vocês posteriormente. Então, vamos lá. Boa aula! Bem, nesta primeira videoaula abordarei com vocês algumas questões relacionadas a diferenças corporais. Quando falo de diferenças corporais, isto não significa que eu esteja reforçando a vocês apenas que os corpos são diferentes, que as pessoas são diferentes. Tratarei disso também. Mas acerca das diferenças, da diversidade e do respeito legal a tais diferenças, a professora Priscila já abordou e abordou muito bem. O foco dessa videoaula, ao pensarmos em diferenças corporais, é ter por referência as diferentes concepções sobre o corpo. Ou seja, diferentes concepções sobre o humano e as diferentes maneiras de analisar o desenvolvimento humano. Abordaremos, para tanto, dois aspectos de concepção de corpo e desenvolvimento, que são o inatismo e o interacionismo. Tá bom, mas aí você, querido aluno, me pergunta: ô Rui, qual a finalidade disso? Que diferença vai fazer, sei lá, eu saber ou não se existem diferentes maneiras e diferentes concepções de corpo, diferentes maneiras de analisar o desenvolvimento humano? Até porque você pode me dizer que, independentemente da maneira pela qual você analisa o desenvolvimento das pessoas, as pessoas irão se desenvolver do mesmo jeito. Irão nascer, crescer e morrer. O problema, alunos, é que essas diferentes maneiras de analisar o desenvolvimento humano se traduzem nas relações sociais em diferentes maneiras de analisar a produção e a aquisição de cultura, a produção e a aquisição de conhecimento. Ou seja, dependendo da maneira como eu enxergo o desenvolvimento humano, vai interferir diretamente na maneira como eu vou agir sobre o humano. Então, recapitulando. Disciplina Cultura e Sociedade, módulo Corpo, Cultura e Sociedade. E estamos abordando nesse módulo Corpo, Cultura e Sociedade a compreensão das nossas relações sociais, ou seja, a compreensão da nossa vida em sociedade, onde, inevitavelmente, produzimos e adquirimos cultura, produzimos e adquirimos conhecimento. E a opção inicial foi abordar as diferenças corporais, ou seja, as diferentes maneiras de olhar o desenvolvimento humano, diferentes concepções sobre o corpo humano. E por que isso? Porque dependendo da maneira que independente da minha ação social, independentemente de como eu ajo sobre o meio, a maneira como eu enxergo o desenvolvimento humano vai interferir na minha ação sobre o meio, na minha ação sobre outro humano. Vale lembrar que eu falei bastante aqui com vocês já de relações sociais, de relação humana. Tratar a relação humana é algo extremamente complexo. A vida em sociedade é algo extremamente complexo. A ciência, as regras, as normatizações sociais, elas contribuem, mas elas não conseguem esgotar e nem responder a todas as questões acerca dessa complexidade que ocorre nas relações sociais. E quando eu falo de relações sociais, sem nenhuma delimitação aqui nessa aula, eu falo de todos os âmbitos. Eu falo da relação pai-filho, relação professor-aluno, relação de trabalho, relações conjugais, enfim, toda a relação social humana. E essas relações, importante fixar isso, aluno, essas relações que ocorrem por meio da nossa ação sobre o meio, da nossa ação sobre as outras pessoas e da ação das outras pessoas sobre nós, denominada de praxis. Inclusive, como disse anteriormente o professor Josafá. Assim,
essa praxis, essa ação do humano sobre o meio, nas relações sociais, que são complexas, que não têm receita de bolo, é que fazem com que nós humanos tenhamos essa interessante condição dinâmica de adquirir e produzir cultura. Ou seja, é nas relações sociais, na minha ação sobre o meio, que nós chamamos aqui de praxis, que eu produzo conhecimento, produzo cultura e adquiro cultura, adquiro conhecimento. Você vai encontrar outros termos na literatura, como motricidade, corporeidade, mas a opção dessa aula é utilizar o termo praxis. Então, nós produzimos e adquirimos cultura, produzimos e adquirimos conhecimento na nossa vida em sociedade, por meio da nossa praxis. Ok até aqui? Isso ocorre, obviamente, por meio da ação do nosso corpo sobre o meio, modificando e sendo modificado. Por isso, é essencial que numa disciplina de cultura e sociedade a gente entenda essa concepção de corpo, porque é a ação do corpo sobre o meio que vai modificar o corpo e modificar o meio. Então a pergunta que fica quais são as diferentes maneiras e perspectivas existentes que podemos utilizar para pensar as diferentes concepções e o desenvolvimento humano? Existem maneiras diferentes de identificar e de perceber as relações humanas? Existem maneiras e perspectivas diferentes de analisar o desenvolvimento humano? Sim. Trataremos de uma aqui. Vocês devem conhecer alguns desses aforismos. Pau que nasce torto nunca se endireita, ou filho de peixe, peixinho é. Pois bem, essas frases elas vêm repletas de intencionalidade e de significações. Ou seja, elas produzem uma concepção de humano. A maneira como a gente eventualmente enxerga como se dá o desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do outro, ele pode ser identificado, essa maneira pode ser identificada em frases como essas, que aparentemente são inocentes e pueris. Significa, então, numa frase dessa, que a pessoa está condenada a ser como ela é. Ou seja, ela está condenada a ser como ela sempre foi. A condição do desenvolvimento dessa pessoa é uma condição de estagnação, é uma condição de imutabilidade. Vejamos outros exemplos. Eu não levo jeito para fazer isso, eu não nasci para estudar, aquela pessoa não tem o dom para fazer determinada tarefa. Imagine você, querido aluno, inserido num meio, inserido num ambiente, no meio social, e que esse ambiente considera as relações a partir dessa perspectiva que eu trouxe agora. E é uma perspectiva construída historicamente. E essa perspectiva decidida por alguém que você se convence de que não leva jeito para determinada tarefa. Você não leva jeito, você não nasceu para fazer determinada tarefa. Significa o seguinte, que existe um olhar de congelamento, de determinismo do potencial de desenvolvimento do sujeito. Esse sujeito não raras vezes vai acreditar, vai desistir e vai fazer outra coisa, porque acreditou que não nasceu para exercer aquela tarefa. Esse olhar acerca do desenvolvimento humano é chamado de olhar inatista ou inatismo. Ou seja, a pessoa está, entre aspas, condenada à sua herança biológica, à sua predisposição genética para desenvolver determinadas habilidades, em detrimento de outras habilidades que não poderá desenvolver. Ah, Rui, mas às vezes não é alguém que diz para mim, sei lá, a pessoa às vezes percebe por si só, ela consegue se enxergar e ela vai fazer outra coisa que se identifica mais, isso é possível. Ok. O grande problema não é a pessoa gostar mais de fazer algo e se identificar menos com outras coisas. Ou mesmo decidir que gosta mais, por exemplo, de exatas do que de humanas. O ponto nevrálgico aqui que eu coloco é o seguinte: eventualmente nós não apostamos no potencial de desenvolvimento de nós mesmos ou do outro, mas nós estabelecemos o limite. E isso é uma projeção limitadora. Ou seja, ela não consegue ou eu não sou capaz. E acreditamos que nascemos para desenvolver algumas coisas e não nascemos para desenvolver outras coisas.
Por vezes, o que falta, eventualmente, nessas complexas relações sociais, é justamente a gente apostar na possibilidade de mudança. Aí você me diz, Rui, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que pega uma coisa para fazer e parece que já havia mexido com aquilo em outro momento, sei lá, isso só pode ser dom. Sim, é possível. E a preocupação não é com esse. A preocupação não é com quem nas relações sociais aprende de primeira. Não é com quem de cara identifica algo que quer muito fazer pelo resto da vida. A preocupação não é com quem escolhe uma entre várias atividades que aprendeu ao longo da sua vida. O problema é fazer algo da vida, seja o que for, porque foi apenas o que lhe restou. Não é um problema você ser livre para fazer o que quiser. Isso é fascinante. O problema é o sujeito achar que é livre para fazer algo, mas na verdade, em última análise, só aprendeu a fazer aquilo. E aquela outra atividade, seja ela qual for, que ele não aprendeu, porque se convenceu de que não nasceu para fazer aquilo. Na verdade, isso não o torna livre para não fazer. Esse é o ponto, é garantir a tentativa de garantir a liberdade. Explico. Vou dar um exemplo. A pessoa que não sabe ler, ela não é livre para não ler. A pessoa passa a ser livre para não ler alguma coisa se ela souber ler. Vou dar um outro exemplo. Se você quer tocar algum instrumento musical e alguém te entrega esse instrumento musical, um violão, por exemplo, na sua mão. Se você não souber tocar violão, o que lhe resta é não tocar. E isso não é liberdade. A liberdade pressupõe você saber tocar para escolher não tocar. A provocação aqui é que, repito, e vou dar um exemplo por você que está estudando engenharia, você só é livre para não, por exemplo, projetar a estrutura de alguma edificação se você souber projetar a estrutura de uma edificação. Ou você da gastronomia, você só será livre para não montar um lindo prato tailandês se você souber montar um lindo prato tailandês. E assim por diante. Isso significa que nós não decidimos não fazer o que não sabemos. E isso, insisto, não é liberdade. Um outro ponto a tratar aqui é o bullying. Como bem, inclusive, abordou a professora Priscila. O bullying é uma concepção inatista que interfere no desenvolvimento humano. Ou seja, é uma concepção de ser humano, é uma concepção de desenvolvimento que interfere no desenvolvimento do outro. Digamos que o meu incômodo pelo fato do outro ser diferente de mim é consequência da minha concepção de ser humano e que foi construída historicamente e cristalizada em mim. Um outro ponto, por exemplo, é a aprendizagem. Quando a pessoa, pelo fato de não ter aprendido naquele determinado contexto em que estava inserido, ela parte para fazer outra coisa sem ter clareza se realmente ela não aprendeu porque não tinha capacidade para tal. Aí você me diz, Rui, mas eu não sou do curso de educação, não vou ser professor. O que eu tenho com isso? Eu diria o seguinte, que mesmo não sendo da educação, você já foi aluno. Em todos os espaços sociais, sejam eles quais forem, as pessoas aprendem e ensinam. Em todas as situações, as pessoas aprenderão em ritmos diferentes e as pessoas ensinarão de formas diferentes. Além disso, ainda sobre o bullying, a ausência da comoção pelo outro, a ausência da empatia, a ausência da tolerância, devido, por vezes, a essas concepções cristalizadas. Ou seja, o outro não poderá ser diferente das suas concepções. Mas tem um ponto interessante aí. Apesar da dificuldade de deixarmos de ser inatistas, ainda assim nós podemos escolher. Explico. Isso depende de cada um de nós.
se estamos olhando o outro, se a nossa concepção de corpo, se a nossa concepção de desenvolvimento, se a nossa concepção de ser humano acerca do outro é uma concepção inatista, é uma concepção imutável, ou é uma concepção em que a gente percebe que somos seres humanos e que estamos em movimento e sujeitos o tempo todo a mudanças. Isso já faz muita diferença. Isso não implica, minha gente, na defesa de não ter sanções, de não ter consequências, de não ter punições para as falhas, para os erros, para as violações. Não é nada disso. Como disse muito bem o professor Josafá na primeira videoaula, as normatizações sociais estão aí para serem aprendidas e vivenciadas. Ou seja, as normatizações elas existem para garantir que o indivíduo não se sobreponha ao coletivo. Para quê? Para que todos tenhamos efetivamente liberdade. No entanto, se nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, conseguirmos respeitar o fato do outro ser único, ou seja, e por consequência ser diferente, e limitar as nossas estratégias, as condutas que não agridem, não humilham, não entristecem, haverá a possibilidade, ou melhor, não haverá tanta necessidade de recorrermos às normatizações sociais por obrigação para convivermos democraticamente. E o mais importante é que isso é aprendido socialmente. Ou seja, nós aprendemos a ser éticos, nós aprendemos a ter empatia, nós aprendemos a não nos corrompermos, nós aprendemos. E são praxes, são ações, como disse, que se aprendem. Assim como ser canalha, ser indiferente, ser corrupto, também são praxes, são ações que se aprendem. Por serem dois conjuntos de praxes aprendidas socialmente, individualmente as pessoas, isso inclui o professor Rui, inclui você, todas as pessoas terão que tomar sua decisão. Na próxima videoaula retomaremos alguns desses aspectos e também vamos iniciar o interacionismo que se opõe cientificamente a todas as manifestações inatistas. Até breve.